Oi, tudo bom? No momento eu estou lendo um livro bem curtinho de um autor chamado Yuval Noah Harari. Ele é bastante famoso, autor de vários best-sellers e ele é um professor israelense de história. Procure saber quem é, muito interessante. Ele lançou um livro recentemente, na verdade é um texto, é bem curtinho, de poucas páginas, acho que foi no ano passado, chamado Na Batalha contra o Coronavírus, Faltam Líderes à Humanidade. Está de graça no Google Livros, deve estar de graça em outras plataformas também, mas eu achei na Google Livros, você pode ler pelo seu celular. E eu queria ler no vídeo de hoje um trechinho desse livro e propor uma reflexão. Nesse trecho, ele diz o seguinte, aqui ele está falando do surto de ebola que aconteceu em 2014 e ele vai traçar uma comparação com o que a gente está passando nos dias de hoje. Olha só. Tudo começou quando alguns vírus saltaram de um morcego para um humano. Esses vírus adoeceram gravemente as pessoas, mas ainda eram mais aptos a viver dentro de morcegos do que do corpo humano. O que fez com que o ebola passasse de uma doença relativamente rara para uma pandemia devastadora foi uma única mutação em um único gene de um único vírus que infectou um único ser humano em alguma parte da região de Makona, na África Ocidental. A mutação permitiu a essa cepa do ebola, chamada de cepa Makona, conectar-se aos transportadores de colesterol das células humanas. No lugar do colesterol, os transportadores agora levavam o ebola para dentro das células. A nova cepa era 4 vezes mais infecciosa aos humanos. Enquanto você lê estas linhas, talvez uma mutação semelhante esteja acontecendo em um único gene do coronavírus que infectou alguma pessoa em Teherã, Milão ou Wuhan. Se for o caso, trata-se de uma ameaça direta não apenas aos iranianos, italianos ou chineses, mas também à sua vida. O mundo todo compartilha um interesse crucial em não dar esse tipo de oportunidade ao coronavírus. E isso significa que devemos proteger todas as pessoas em todos os países. Nos anos 70, a humanidade conseguiu derrotar o vírus da varíola porque todas as pessoas em todos os países se vacinaram. Bastava que um único país não vacinasse sua população para que a humanidade inteira ficasse exposta ao perigo. Pois, enquanto o vírus da varíola existisse e evoluísse em algum lugar do mundo, sempre poderia voltar a propagar-se por toda parte. Na luta contra os vírus, a humanidade precisa vigiar suas fronteiras com cuidado, mas não as fronteiras entre países. Precisa antes vigiar as fronteiras entre o mundo dos humanos e a esfera dos vírus. Há no planeta Terra uma abundância de vírus e eles estão em constante evolução graças às mutações genéticas. Os limites que separam essa esfera viral do mundo humano passam por dentro do corpo de cada ser humano. Se um vírus perigoso consegue penetrar essa fronteira em algum ponto do globo, toda a espécie humana corre perigo. No último século, a humanidade fortificou essa fronteira como nunca. Nossos sistemas de saúde modernos foram construídos para funcionar como muros ao longo dessa fronteira e os enfermeiros, médicos e cientistas são os guardas que a patrulham, repelindo os intrusos. Contudo, longas seções da fronteira foram deixadas lamentavelmente expostas. Há centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo sem acesso aos serviços mais básicos de saúde. Isso representa um risco para todos nós. Estamos acostumados a pensar nesse tema em termos nacionais. No entanto, oferecer assistência médica a iranianos e chineses também ajuda a proteger israelenses e americanos contra epidemias. Essa simples verdade deveria ser óbvia para todos, mas, infelizmente, ela escapa até mesmo a algumas das pessoas mais influentes do mundo.
E após ler esse trecho, eu convido você a baixar também o livro, que é muito interessante. E convido você à seguinte reflexão. Se é lançada uma vacina e nem todos os países recorrerem à vacina, não importa se é da Pfizer, se é do Butantan, se é da Oxford, você deixa barreiras abertas para que o quê? Que o vírus evolua, sofra mutações, não é? E aí possa, de repente, se tornar até imune à vacina que já foi dada a outras pessoas. Não existe saúde privada, principalmente quando se trata de pandemias, quando se trata de emergências internacionais como essa. Você percebe que saúde privada é uma ilusão. A saúde é pública e é coletiva. É a mesma coisa que, como diz o ditado, quando um homem cai, a humanidade toda vai pro buraco junto com ele, cai junto com ele. Então, o mesmo se aplica em relação a essa pandemia. É importante que todos sejam vacinados, que todos sejam imunizados e que todos possam seguir as recomendações da OMS no quesito de prevenção, de usar máscara, de evitar sair de casa e de manter os padrões de higiene para evitar a propagação acelerada do coronavírus. E é também uma ilusão achar que esse é um esforço individual. Eu, enquanto indivíduo, não posso sozinho me esforçar para prevenir o coronavírus se o país onde eu vivo, o estado onde eu vivo, a cidade onde eu vivo não funciona a favor disso aí, me dando condições de ficar em casa, me dando condições de me proteger a mim e a minha família. Então, fica aqui a reflexão. Espero que tenha sido interessante essa leitura. Espero que tenham gostado da indicação do autor e a gente se vê no próximo vídeo.